Interessante, irmão, quando as lutas começam a entrar dentro da casa da gente, as lutas quando começam a entrar dentro da casa do crente, as lutas quando começam a entrar dentro do trabalho do crente, as lutas quando começam a entrar na igreja dos crentes, as lutas quando começam a entrar nos grupos dos crentes. Interessante, irmãos, que quando a luta vem, a gente não sabe como lidar. Porque, irmãos, como que você vai tirar água de um barco dizendo que você tira um balde e está entrando 20? Eu já deixo uma palavra para você de novo. Você sozinho você não vai conseguir. Se não entregar nas mãos de Deus, não vai chegar do outro lado, vai naufragar. Mas eu estou pregando para crente aqui que é convicto. Eu estou pregando para crente aqui que não tem medo de água. Eu estou pregando para crente aqui que não tem medo de vento. Porque tempestade é assim, irmão, não é só água não, é vento também, é raio, é trovão, é estrondo, é o adversário ali, ó, pelejando para você desistir, pelejando para você parar. Mas interessante, irmão, que o crente que sabe que Jesus está no barco, ele não fica reclamando com um e com o outro não. Quem sabe que Jesus está no barco não fica pedindo opinião alheia de ninguém não. Quem sabe que Jesus está no barco não fala mal de um, não fala mal de outro, não faz fofoca de ninguém não. Ele sabe o endereço de onde as palavras da boca dele tem que chegar, porque é nos ouvidos do Senhor Jesus. E eu falo para a igreja que não gosta de fazer barulho, eu estou falando para a igreja que é morta, que não gosta de chamar a atenção do mestre. Ei, se você quer a resposta de Deus, começa a chamar a atenção do mestre, que é só se tiver a atenção dele que a resposta vem. E o Senhor Jesus está ali dormindo, irmãos, e o desespero bate. Tentar de um jeito, tentar de outro, não tinha como. Eu estou falando de novo, tem que repetir. Tem gente aí que está tentando resolver as coisas com as próprias mãos e não está conseguindo. Tem gente aí que está passando aperto, parece, ó, que aqui está engasgado, parece que vai morrer. Sozinho você não vai conseguir. Eu vou falar de novo, irmãos. E eles começam, irmãos, a fazer aquele barulhinho. Eu estou falando, irmão, aquele barulhinho, não tem que os crentes faziam antigamente? Acorde eu, Jesus. Não tem aqueles barulhinhos que os crentes tinham o costume de fazer antigamente? Olha, é só o Senhor que pode resolver. Acorda aí, meu Deus, me ajuda, seja o meu auxílio. Hoje em dia os crentes estão tão descrentes que até para clamar está difícil. Mas eu já vou falar, enquanto não chamar a atenção de quem está na direção do barco, você não vai chegar do outro lado. E eles começam a clamar. Começam a clamar, até, irmãos, que o Senhor Jesus, ele desperta. O Senhor Jesus, irmãos, não está dormindo nessa causa aí não. O Senhor Jesus não deixou de ouvir a oração não. Ele está esperando um movimento diferente da sua parte. Enquanto não tiver um movimento diferente da sua parte, é difícil chamar a atenção do mestre. Irmãos, assim como eu gosto de falar, eu estou falando para crente aí, irmãos, que ficou descrente dentro da igreja, que tem dificuldade de glorificar a Deus dentro da igreja. Presta atenção. Ó, eu sempre falo, quando você quer chamar muita atenção de alguém e você está tentando do jeito e não consegue, a coisa que passa na nossa cabeça é o quê? Mudar de estratégia. Só, irmãos, que hoje em dia, eu sempre gosto de brincar, irmão, que o crente, quando quer chamar a atenção de Deus, ele tem que inventar a moda. Tem que fazer o propósito, que o tema é grandes, né? Grandes, como é que é o nome, pastor? Grandes vitórias exigem grandes sacrifícios. Eu estou falando dentro do tema aqui, irmãos. Para chamar a atenção de Deus tem que inventar moda. Sabe o que é, irmãos? Mas nem inventar a moda do mundo igual tem muito na igreja não. Trazendo moda secular para dentro da igreja não. É aquela moda para atrair a atenção de Deus. Oh meu Deus, eu estou tentando eu vou pensar numa maneira de chamar a atenção de Deus. Vou começar a orar de madrugada. Antigamente funcionava. Vou começar a jejuar mais. Antigamente funcionava. Vou começar a vir para o culto, não pensar e parar de mascar chiclete. Vou prestar atenção e vou começar a dar glória para Jesus. Vou começar a derramar nos pés do mestre, porque Ele é poderoso para me atender. Eu estou falando de novo, Deus está aí esperando alguém fazer um banho. Irmãos, não estou trabalhando emocional de ninguém não. Eu estou falando aí, sentindo a presença de Deus. Deus está esperando um agir diferente da casa para Ele mudar o quadro, irmãos.
Deus está esperando, Deus está esperando, ó, Deus está ali esperando, ó. Cadê a estratégia desse crente para chamar a minha atenção? Cadê aquele sacrifício para chegar com um cheiro suave nas minhas narinas? Eu lembro dessa adoração. Derrai, Shep, Alai. Derrai, andou. Derrai, Shep, Alai. Aí Deus, quando sente o cheiro assim, eu lembro. Derrai, Sei. Eu lembro dessa adoração. Eu lembro dessa adoração. Que essa adoração aí é da época que eu tirei ele do vale. Essa adoração aí é de quando as portas estavam fechadas e ele me buscava. Esse jeito aí de me adorar é quando as portas estavam fechadas, a situação financeira estava difícil, a saúde estava em risco. Eu lembro deste aí quando me adorava de verdade. Começa a pensar numa maneira, irmãos, ó. Começa a pensar numa maneira para chamar a atenção do... Começa a voltar a orar mais. Começa a voltar a dedicar mais para as coisas de Deus. Porque, irmãos, a tempestade, ela só para se o Senhor falar para ela parar. Não adianta gritar, não adianta espernear, pegar pirraça, não funciona. Tem que chamar a atenção do mestre. E quando ele desperta, ele fala com ele assim: homens de pouca fé. Eu estou falando para a gente aqui que Deus já deu autoridade para ele, Deus já deu tudo para ele, ele está de braço cruzado e não está fazendo nada. E segundo o texto, irmãos, fala que houve grande bonança. Eu quero repete comigo, irmão. Grande bonança. Irmãos, quando o texto fala grande bonança, irmãos, ele está dando um ênfase, porque ali, ó, os problemas foram solucionados. Só, irmãos, que nós devemos seguir com o texto, para nós entendermos o porquê tão difícil para nós conseguirmos alcançar, ou porquê é tão difícil, porque o crente passa tanta situação difícil. É interessante, irmãos, que quando o Senhor Jesus repreende a tempestade, eu faço uma pergunta, você não precisa responder não. O próprio Senhor Jesus fala que o reino que combate contra si mesmo, ele, irmãos, não vai para frente. Então o Senhor não tem como repreender algo que saiu dele. Teria como o Senhor repreender algo que saiu? Não. E ele repreende, irmãos, porque aquele vento, irmãos, ele estava sacudindo e estava afligindo os dele. Eu quero que você entenda, irmãos, eu não estou dando ênfase para o adversário não. Mas eu estou falando que o crente, ele deve seguir a carreira dele vigilante, sabendo que nós estamos em uma batalha espiritual e que para nós tomarmos posse da nossa bênção, não vai tomar posse da bênção de braço cruzado não. Eu trago em memória novamente, irmãos, Caleb, Deus já tinha dado a terra para ele, Deus já tinha usado Moisés para falar com ele: aonde você botou o pé é seu. Mas só, irmãos, que lá tinha uns chamados filhos de Anak. Eu estou falando para crente aqui que está pensando que é só mamão com açúcar. Eu estou falando para crente aqui que Deus deu carro da casa, agora eu posso parar de jejuar, posso parar de servir a Deus do jeito que Ele quer e posso ficar tranquilo. Não, presta atenção. Falou com o Caleb, só é sua. E lá eram os filhos de Anak que estavam na terra. Deus, ele te fez uma promessa, Deus vai te levar, vai te abençoar, mas ele exige um povo guerreiro, um povo que batalha em prol do reino de Deus, um povo que defende os valores do reino, um povo que é crente não só aqui dentro, mas é crente lá fora também, um povo que quer ganhar almas aqui dentro, mas quer ganhar almas lá fora também. Eu estou falando, irmãos, quer chamar a atenção de Deus, se porta de acordo com a vontade dele. Vamos indo, irmãos. Interessante, de acordo com o texto, eles chegam num lugar chamado Gadara. E esse lugar, irmãos, ele fazia parte de Decápolis. Decápolis, historicamente, ela foi fundada por comerciantes gregos. Era uma terra, irmãos, que não combinava muito bem com o povo da Galileia, não. É um povo que não gostava muito de crente, não. Mas se o Senhor te levou, é porque Ele tem propósito. O crente passou aperto porque Satanás se levantou, porque Satanás não queria, Satanás não quer que você seja abençoado. Satanás não quer que você seja feliz. Satanás não quer que você chegue do outro lado.
Satanás não quer que quando você chegar do outro lado você faça um culto de ação de graça. Satanás quer te derrubar no meio do mar. Satanás quer sacudir o seu barco, botar você em desespero para pensar que não vai ter jeito. Satanás, quando o barco balança, a primeira coisa que ele lança no ouvido do crente, ó, ué, você não veio aqui seguir Jesus? Você não está cumprindo as ordens de acordo com você não é crente de verdade? Cadê o seu Deus? Mas sabe por quê, irmãos? É porque o propósito que Deus tem na sua vida é maior. Satanás, ele luta para te parar, porque ele já sabe aonde Deus vai te levar. Ele já sabe aonde que Deus já te capacitou e vai te levar. Presta atenção. Ei, você aí que está sendo, talvez, recebe seta pensando que não vai dar certo, que acabou, que não tem mais jeito. Presta atenção. Você vai chegar do outro lado. É só ter fé e ter comunhão e incomodar o mestre. Quando ele chega do outro lado, vem um rapaz, irmãos, que estava atormentado por espírito imundo. Mas o que eu trago em memória aqui é o seguinte, que eles chegaram do outro lado. Eu estou falando de novo aqui para crente. Deus está me revelando aqui que tem crente aqui que tem um livro de mistério para abrir na vida dele. Sabe como está esse livro de mistério? Esse livro de mistério está cheio de teia de aranha, porque ele não se dispõe mais para abrir os mistérios que Deus tem na vida dele. Ele não quer mais ouvir a voz do Espírito Santo. Porque sabe por quê, irmãos? Porque ele já chegou lá. Ele passou a tempestade, sofreu muito na vida dele, mas chegou lá, ele estagnou, ele parou. Mas eu vou falar e vou deixar uma palavra para esse crente nesta noite, irmãos. Eu estou falando porque a palavra é de Deus. Eu vou falar para esse crente, irmãos, que estagnou no meio da caminhada. Presta atenção. Deus, ele te sustentou, acalmou, combateu, te abençoou e te levou para o lado de lá. Ó, tem mais 10 cidades esperando para você trabalhar para o reino de Deus, para ser conquistada. Tem Decápolis te esperando. Tem terra da promessa te esperando. Tem terra de provisão te esperando para você tomar posse dela e pregar a palavra de Deus. Voltando para o texto, quando o Caleb, ele chegou lá e falou com Josué, ó Josué, Moisés já morreu, mas Deus usou para ele falar assim, ó, essa terra que eu botei os pés é minha. E tem essa. Tem um gigante e os filhos de Anak, mas tem essa, se Deus me prometeu, Ele é poderoso e capaz para me entregar. Não é gigante, não é problema, não é depressão, não é desânimo que vai nos impedir. Eu estou falando nós como igreja de Cristo. Os problemas veio, irmão, sacudiu, a tempestade veio, mas nós vamos chegar do outro lado e outra. Nós vamos chegar do outro lado melhor do que nós saímos da outra margem. Sabe por quê? Porque só entra no barco quem tem intimidade com Deus. Aí tem gente que fala assim, e pregador, mas que papo é esse? Que papo é esse? Eu estou aqui e o negócio não mudou, hein? Presta atenção. Ó, nós vamos analisar 17 quilômetros a 20 quilômetros para chegar na terra de Gadara. Interessante, irmãos, que a tempestade e a demora, ela é o trajeto de vocês pegar a sua bênção. Quanto mais difícil é, pode ter certeza, maior é a sua bênção. Não desanima não. Não deixa o adversário querer fazer você pular no mar não. Não deixa o adversário te afogar. Não deixa, porque Deus é aquele Deus que provê. Deus é aquele Deus que aonde teve tempestade, Ele traz bonança. Ele te abençoa, bota em uma terra que ninguém te conhece outra. Aonde o Senhor Jesus leva, Ele leva o crente para o crente ser honrado. Quando eles chegam lá, irmãos, o Senhor Jesus, de cara, Ele já vai repreendendo o espírito imundo que tem no rapaz. Interessante, irmãos, que naquele lugar lá, naquele território, ninguém tinha conseguido ainda controlar aquele rapaz. Presta atenção. E quando o Senhor Jesus chegou, o demônio se prostrou. E de acordo com o texto, irmão, havia outras pessoas lá perto. Jesus fez algo que ninguém ali conseguia fazer. E adivinha quem estava com o mestre? Aquele servo fiel que suportou a viagem de um lado até o outro. Deus só vai te honrar se você ficar firme com Ele e deixar Ele levar você para o outro lado. Outro lado, irmãos, eu estou falando para crente aqui, essa tempestade vai passar, essa luta vai passar, não vai te matar. Eu quero que você declare sobre a sua vida, essa luta não vai me matar.
Isso não vai isso que está me afligindo lá fora, lá não vai acabar com o meu ministério. Isso que tem, se você tem vergonha de declarar aí, pode pensar em espírito. Esses problemas que veio aí, eu não vai me parar, porque eu vou chegar do outro lado. Eu estou falando para crente aqui que tem que ter esperança. Que veio a dificuldade, veio, parecia que ia morrer. Mas assim como diz a palavra de Deus, você vai chegar do outro lado. Eu estou falando, irmãos, porque o vento soprou, parece que arrasou com tudo, parece que não sobrou nada. E o vento, irmãos, no decorrer, a palavra do Senhor diz que havia outros barcos ali. Só que o texto não fala que os outros barcos chegaram junto. O texto só fala que aconteceu do Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o que Deus tem na sua vida, Ele não compartilha com ninguém. O que Deus tem para fazer na tua vida, Ele não compartilha com ninguém. É preciosidade para Ele. E Ele quer você juntinho dEle. Recebe essa palavra, você vai chegar lá. Eu estou falando, irmãos, para você que está em desânimo, você vai chegar lá. O vento soprou, balançou, parece que não ia dar para chegar, mas vai chegar do outro lado. Aí vamos, irmãos, partindo para a conclusão. E quando ele chega lá, o rapaz é liberto. E eu já vou deixar essa para o crente, que tem velho de crente, passou muita situação difícil e hoje está bem. O rapaz foi liberto, irmãos. E o povo começou a se revoltar com Jesus por causa dos porcos que tinham se lançado no mar. Eu já deixo a palavra para você que está aí acomodado. Deus quer que você pregue a palavra. Deus quer que você faça a obra dele. Lembra de onde que Deus te tirou? Lembra da outra margem, aonde você estava e aonde que Deus te botou hoje? Lembra da onde que Deus te tirou, que você não tinha nada, e Deus te trouxe para outra margem, você tem tudo. Presta atenção. Deus, irmãos, Ele quer que a igreja dele cresça. E esse rapaz, irmão, de acordo com o texto bíblico, ele começa a pregar o evangelho lá. E sabe por quê, irmãos? O discípulo volta com Jesus para outra margem. Por quê, irmãos? Deus pega essa palavra, eu já estou concluindo, irmãos. Presta atenção, já estou concluindo. Sabe por quê que os discípulos voltaram com Jesus? Porque aonde, irmãos, você saiu na destruição, da onde você saiu da fraqueza, da onde você saiu um trapo, um lixo, e Deus te levou para outra margem, nesse mesmo lugar Ele vai trazer você de volta honrado, para a honra e glória dEle. Amém, irmãos? Vamos orar.